Oi pessoal, então nós estamos começando aqui a nossa aula 18 para o sexto ano A na matéria de História, aula 18 para o sexto ano A na matéria de História, pessoal. E nós estamos aqui finalizando o nosso módulo 9. Então, ao longo desse bimestre aqui, faltam só 2 módulos para a gente concluir o bimestre. Mas vamos criar uma linha de conteúdo que a gente falou até agora, até chegar aqui nos astecas, maias e incas. Nós começamos o nosso bimestre falando o tempo e a história, a relação entre tempo e história e a determinação dos nossos calendários, certo? Lembra que a gente falou da determinação, então, dos calendários e falamos sobre como é cada calendário, cada forma de registro da passagem do tempo é uma expressão cultural, tá? Então a gente falou isso, que cada passagem do tempo, o registro da passagem é uma expressão cultural. Cada cultura ela pensou, né, a contagem do tempo de uma forma que lhe seja particular, de uma forma que seja comum a ela, certo? Então a gente viu ali 3 calendários principais, que é o calendário judaico, o calendário cristão e o calendário islâmico. E aí quando a gente vê esses 3, a gente pode ter a concepção do seguinte: esses são os calendários contemporâneos mais usados, mas nós não podemos colocá-los como únicos, certo? Até porque a gente vai falar de vários tipos de grupos que têm a contagem do tempo também de uma forma particular. Cada grupo humano tem a sua própria contagem do tempo, pensa a passagem do tempo de uma forma única, pensa a passagem do tempo de uma forma particularizada, certo? Então, o calendário judaico, cristão e islâmico é o mais comum agora na nossa sociedade contemporânea, certo? E aí depois a gente foi lá para o módulo 7, origens dos seres humanos que povoaram a América. E aí nós entramos um pouquinho na nossa discussão de astecas, maias e incas, pensando como que esses grupos chegaram até a América e povoaram o nosso território. Entender que os europeus não foram os primeiros seres humanos a entrarem na América, pelo contrário, quando os nossos europeus chegam aqui, já existiam sociedades indígenas altamente estruturadas, certo? Então, quando a gente fala sobre a origem dos humanos, dos seres humanos que povoaram a América, vamos entender que esses humanos aqui, eles tiveram um ponto de partida e contribuíram para a formação dos grupos que os nossos europeus encontraram, certo? Então, nós vamos falar de grupos que são consequência ou vão gerar, né, vão dar a consequência a esses grupos que nós estudamos no nosso módulo 9. E aí, lembra que existem várias teorias sobre a chegada desses povos até a América. Lembra que vários teóricos criaram várias possibilidades de como o homem teria se deslocado pelo globo e chego até o nosso continente europeu. O que é uma ação inicialmente complexa de se entender, né? Porque a gente está falando não unicamente de uma movimentação simples, mas imagina que eram povos nômades, então eles vão descobrindo a forma de vida conforme eles vão percorrendo os territórios,
certo? Então, lembra que nós do Estreito de Bering, que é a teoria mais aceita, até a navegação pelo Oceano Pacífico, são teorias criadas para tentar entender a movimentação dessa população indígena, dessa população pré-histórica no seu processo de desbravamento do mundo, né? A grande questão é essa, eles estavam desbravando o mundo. E aí, lembra que no Brasil nós temos uma das principais representantes da defesa desse movimento da chegada do homem à América, que é uma arqueóloga chamada Niede Guidon. E vamos pensar que a Niede Guidon, ela é aqui no Brasil, mas quantos arqueólogos não buscam desvendar esse passado nas histórias astecas, maias, incas e em tantos grupos indígenas que existem na América? E em tantos grupos indígenas que persistem na América ou que passaram pela América e simplesmente desapareceram sem que fossem conhecidos, tá? Então a arqueologia ainda hoje ela é uma das principais formas de fazer com que a gente conheça esses agrupamentos indígenas, fazer com que a gente conheça esses grupos que literalmente ocuparam a América antes de nós e começaram a formar um pouquinho da nossa cultura, da cultura qual nós praticamos hoje. Certo? E aí no módulo 8 a gente falou dos primeiros povoadores do atual território brasileiro. Astecas, maias e incas são povoadores da América Espanhola, certo? São agrupamentos que foram colonizados pelos nossos colegas espanhóis. Mas a gente tem que lembrar que, assim como na América Espanhola existiam indígenas que traziam características culturais particulares, assim também na América Portuguesa eles vão deparar com agrupamentos indígenas de características e expressões culturais particulares, tá? E entender que cada agrupamento traz uma cultura que lhe é particular. E essa é a grande questão que a gente tem aqui. Cada agrupamento traz uma cultura que lhe é particular. Nós estamos pontuando aqui culturas particulares. Lembrem-se sempre do que a gente falou lá no primeiro bimestre, que toda evolução humana é marcada por uma necessidade, tá? Quando a gente fala dessa questão da necessidade, quando a gente fala dessa questão da evolução humana, do desenvolvimento humano, entender que esses indígenas eles se desenvolveram de maneiras diferentes, porque acima de tudo eles tiveram necessidades diferentes. Eles enxergaram o mundo de maneiras diferentes. E essas formas diferentes de ver o mundo construíram comunidades, construíram culturas particulares. Não que exista uma mais correta ou uma mais desenvolvida, mas aqui nós estamos percebendo que esses agrupamentos, né, essas tribos indígenas, são resultantes de uma necessidade específica. Então, cada agrupamento teve uma necessidade, e é a partir dessa necessidade que eles se desenvolveram. Certo, pessoal? E aí, nós entramos no nosso módulo 9. Quando a gente fala aqui no módulo 9, astecas, maias e incas, vamos lembrar que esses três grupos, eles têm elementos em comum, mas eles também têm elementos que lhes são particulares. Primeiro, astecas, maias e incas, eles eram grupos dominadores.
Então eles são grupos dominantes, eles exerceram uma dominação sobre determinada região, sobre determinados grupos. E essa é a grande questão aqui. Os astecas, maias e incas, eles são dominadores no seu espaço. Eles exercem um poder de controle sobre o seu território. Lembrando que eles não são únicos no seu território. Muitas vezes a gente pensa isso. Aqui na América Espanhola só existiam 3 grupos: os astecas, os maias e os incas. Não. A grande questão aqui é que esses grupos indígenas aqui, esses 3 grupos, eles são dominadores do espaço. Eles dominam a porção territorial a qual eles se encontram. Então os maias ali na península de Yucatán, os astecas na região de Tenochtitlán, onde hoje é o atual México, e os incas ao longo de toda a costa oeste da América do Sul. Então, ao longo de quase toda a costa oeste da América do Sul, os incas deixaram sua marca e exerceram sua influência, certo? E aí, então, quando a gente pensa então nas igualdades, nós vamos pensar que eles são dominadores, que eles são politeístas. Esses 3 grupos aqui, eles eram politeístas, eles tinham a crença em vários deuses, certo? E eles tinham uma crença finita, ou seja, que existiam eras, existiam períodos de sobrevivência e desaparecimento, certo? Ou seja, a gente muitas vezes cria uma interpretação errada sobre a finitude que os nossos astecas, maias e incas pregavam. Então, muitas vezes a gente cria uma finitude pensando que é o fim real. Mas essa expressão aqui de finitude, ela está muito mais ligada ao plano espiritual, certo? Ao processo da espiritualidade. Uma das principais características desses grupos também em comum é o princípio da agricultura. Logicamente, cada agrupamento vai criar a sua própria técnica para exercer a agricultura nesses tempos. Cada agrupamento vai exercer a sua atividade de uma forma particular. Então, quando a gente fala sobre a ação de dominação religiosa, nós vamos ver que os nossos astecas, maias e incas, eles tinham reconhecimentos particulares com seus deuses e interações extremamente particulares. Mesmo todos sendo politeístas, cada um enxergava os seus deuses de uma forma e buscavam alegrar os seus deuses também de uma forma particular. Todos os 3 aqui tinham conhecimentos específicos que eram marcantes para cada sociedade. Os nossos maias, eles tinham conhecimento em astronomia, em divisão do tempo. Os nossos astecas, eles tinham um conhecimento ligado à produção de tecidos e à contagem do tempo. Os incas tinham habilidades de construção de pontes, de comunicação e de produção de joias. Cada um tinha uma habilidade que lhe era particular, certo? Cada um vivia em um contexto com uma realidade que lhe era particular. Um elemento comum aqui na alimentação, a gente tem a questão do milho e da batata, que a gente vai ver em vários desses grupos. Entender que o milho, ele é um elemento nativo da América, por isso que ele se mostra tão presente na alimentação dos nossos pré-colombianos. Então, astecas, maias e incas, eles são chamados de povos pré-colombianos. Por quê?
são os povos que estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, certo? Então, o milho é um dos alimentos nativos que já existiam aqui no nosso território americano e que os três realizavam o seu plantio. De forma particularizada, você vai ter os astecas produzindo o cacau, onde existem vários inscritos que o nosso líder asteca, ele ingeria litros e litros de chocolate quente todos os dias. Então, nós vamos perceber aqui que existiam particularidades na alimentação também. Por mais que a disponibilidade fosse semelhante, existiam particularidades na alimentação. Uma das principais particularidades que a gente vai entender aqui é a questão da nossa escrita, é a questão do registro, tá? E como assim registro? Os nossos astecas e maias, por exemplo, eles tiveram a necessidade do registro da palavra, da escrita em palavra. Os incas não tiveram a necessidade. Mesmo os incas sendo literalmente o povo de maior extensão territorial antes da chegada dos espanhóis, mesmo esse grupo tendo lutado firmemente para a invasão espanhola, mesmo todo o processo que a gente conhece, os incas, eles não tiveram a necessidade da produção da escrita. Eles não tiveram a necessidade da prática da escrita. Lembra que enquanto os nossos astecas e maias criaram símbolos que representassem a ideia da escrita, os nossos incas, eles criaram um sistema de nós chamado de quipu. E nesse sistema de nós, eles conseguiam se comunicar e, acima de tudo, registrar. A grande função do quipu era registrar. Registro de bens, registro populacional, registro particular à cultura inca, certo? Então, particular a tradição cultural dos nossos agrupamentos incas. Cada agrupamento trazendo para nós uma particularidade, certo? E aí, para a gente terminar, quando a gente fala então desses três grupos, entender que o elemento comum principal entre eles é a questão da divisão de classes sociais. Eles viviam uma sociedade dividida em classes sociais. Eles viviam uma sociedade que a gente chama de estamental. A grande maioria das vezes esse estamento ele era ligado a uma sacralização da economia, que particularmente deve-se manter os devidos respeitos para com essa cultura. Então, astecas, maias e incas, eles tinham uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade dividida em classes sociais. E essas classes, elas eram quase como impossíveis de serem ultrapassadas, certo? Então, vai ficar para vocês, pessoal, como lição de casa, como atividade, os testes da página 160, 161 e 162, certo? Testes da página 160, 161 e 162. E o em casa da 162, 163, 164 e 165. O que não der para fazer da apostila, logicamente, do em casa, você fará no seu caderno. Não se esqueça de me enviar as atividades, certo? Quando você terminar, me envie a atividade e, novamente, coloque data.
Então, quando você for me enviar, não se esqueça de colocar data na sua atividade. Certo, pessoal? Então, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.